A gente agradece mais uma vez a presença de todos e vamos começar a programação da tarde, então, fazendo uma ênfase muito especial ao apoio do nosso anfitrião e amigo, o SESC, bem como o nosso apoiador, o TikTok também. Preparem-se para diálogos muito importantes sobre a promoção da saúde mental, agora também na era digital, e suas implicações para a prevenção do suicídio. Além disso, ao longo da tarde, o Instituto Vitaleri vai lançar diversas iniciativas e livros, então fiquem conosco até o final do evento. Se você ainda não pegou o seu adesivo para visitar o Mirante, nós ainda temos vagas para 6 horas e 6h30, 18h30. Então, para a primeira mesa da tarde, eu gostaria de chamar Mariana Stefani, psicóloga e educadora, licenciada... Pode subindo, Mari. Licenciada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, licenciada em Música pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, especializando na pós-graduação do Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio e Intervenção na Autolesão, colaboradora do nosso instituto, onde atua nas redes sociais, onde atua na plataforma de entretenimento TikTok. E os nossos convidados, então, uma salva de palmas para a nossa grande cofundadora, Karen Scavacini, CEO do Instituto Vitaleri, doutora em Psicologia Escolar, mestre em Saúde Pública, representante do IASP no Brasil, diretora científica da BEPS e da Abrases, faz parte do Conselho Científico do CVV e alguns conselhos de segurança de redes sociais e plataformas de entretenimento, diretora científica do Centro de Pesquisa do Instituto Vitaleri, que logo mais vocês vão saber um pouco mais o que é isso, coordenadora da pós-graduação, autora de livros, capítulos e responsável por programas, protocolos e campanhas sobre o tema e muito mais. Também eu chamo para compor a mesa Handemba Mutana, líder do TikTok for Good no Brasil. Ele tem mais de 20 participações em programas envolvendo a sua experiência no governo federal, no terceiro setor e em think tanks. Chamamos também para compor a mesa Bárbara Alves, psicóloga, mestre em ciberpsicologia e humanidades digitais pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela é pós-graduanda em Design para Interação de Artefatos Digitais na Serra School, pesquisadora do CIP, do Centro de Inovação e Pesquisa do Vitaleri, e no Laboratório de Cyberpsicologia da Unicap. Coordenadora de Inovação e Pesquisa do Porto PC, formada em Governança de Internet pela EGI e Fellow Youth do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Espero que vocês possam aproveitar muito esse momento e que tenhamos uma ótima tarde. Oi, gente. Tá funcionando. Boa tarde, gente. Bom, a gente vai dar início agora à primeira mesa da tarde, que é Saúde Mental e Tecnologia, 2 pontos, benefícios e desafios. Vou só reforçar o convite. Quem tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, a gente vai ler para ter um bate-papo mais interativo ao final da mesa. Então, só procurar alguém com a pulseirinha verde, entregar a dúvida, entrego para mim, eu leio para a mesa. E agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Handemba, que vai fazer a nossa primeira fala. Vai ter a apresentação? Bom, enquanto estão ajustando, boa tarde. Para mim é uma alegria estar aqui fazendo parte desses 10 anos do Vitaleri. É um processo que, para mim, ele atravessa tanto do lado profissional, mas também do lado pessoal. Né? Eu tenho 2 psicólogos na família, enfim, as terapias familiares e pessoais fazem parte da nossa rotina, então estar aqui falando de saúde mental, para mim, ele toca em vários pontos. Né? Então, agradeço aí pela organização do evento e também pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde mental, representando o TikTok. Então, vamos lá. Pode passar, por favor? Hoje eu vou abordar esses seguintes pontos. Né? Vou fazer uma pequena introdução, me apresentando um pouquinho mais, e aí vou falar sobre como funciona o trabalho de responsabilidade social no TikTok
e aí focando nos temas em saúde mental e bem-estar digital. E aí eu finalizo falando alguns dos aprendizados da parceria que nós tivemos também com o Vitaleri. Obrigado, viu? Vamos falar das parcerias que nós tivemos, principalmente com o Vitaleri, e também dos aprendizados que a gente teve ao longo desses últimos 3 anos de parceria com a organização. Aqui, para lá. Espera aí que eu vou acertar aqui. Só um minutinho para ver se... É que não foi eu que mexi, né? Agora foi. Tá, legal. Então tá. Randemba. Enfim, eu trabalho no time de políticas públicas há 3 anos. Eu cuido da frente de responsabilidade social corporativa. Você deve estar estranhando o nome. É um nome angolano. Eu nasci na Angola, mas eu sou brasileiro. Meus pais estavam morando lá na época, eu acabei nascendo lá. E eles ficaram por lá 4 anos, mas eles também são ativistas do movimento negro. E o motivo do teu nome africano é porque eles queriam valorizar a cultura africana e, por isso, fiz parte de uma geração de filhos que tiveram nomes africanos. Então, esse é meu nome. É muito fácil de me achar nas redes sociais. Andei meu nome também na conta do TikTok. Eu nunca achei outro Randemba no Google. É um caso interessante. Enfim, estou no TikTok desde 2020 e trabalhando sempre em responsabilidade social corporativa. No TikTok, esse é mais ou menos o organograma que trabalhamos. Quando eu falo mais ou menos, é porque isso varia de mercado para mercado. Então, por isso que eu destaquei que são as áreas prioritárias de impacto no Brasil. O que muda para cada país é o enfoque que ele dá para os pilares, né? Aqui eu chamo geralmente de 4 pilares, e cada país ele faz uma leitura desses pilares de acordo com as nuances do mercado local. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos da seguinte forma. A parte que está em azul, a gente chama de responsabilidades fundacionais. Então, à esquerda, nós temos bem-estar digital, com 4 grandes subtópicos de atuação. E aí tem saúde mental, prevenção ao suicídio, combate à desinformação e educação midiática e combate ao discurso de ódio. À direita, em azul, nós temos diversidade, equidade e inclusão, que são os temas que também dialogam com os valores da empresa. E a gente está olhando para 6 grupos subrepresentados: mulheres, negros, pessoas com deficiência, comunidade indígena, comunidade LGBTQIAP+, e periferias. Eu sou canhoto, por isso que eu troquei, tá? Em verde, nós temos os nossos temas globais. À minha esquerda, nós temos mudanças climáticas, e a gente está falando de algumas iniciativas que olham tanto para reflorestamento ambiental, quanto para o letramento sobre as mudanças climáticas e também preservação do meio ambiente. E temos os temas de empreendedorismo nessa parte de empoderamento econômico, que está olhando para pequenos negócios, startups, e também apoio a empreendedores, e também fortalecer conteúdos que sejam importantes para a educação dos empreendedores no aplicativo. Então, aqui, eles são grandes diretrizes de como eu construo algumas parcerias. E aí eu vou focar em bem-estar digital e saúde mental. Vamos lá. Esse é um tema que várias áreas da empresa trabalham, né? Ele é um tema prioritário para a empresa. Eu sou uma das áreas e estou sempre focando no impacto social. Então, aqui eu destaquei o que direciona muitas das ações voltadas para bem-estar digital. E ele tem as diretrizes da comunidade, que são... vocês conseguem acessar isso na nossa página. Tem as ferramentas no aplicativo, que são as configurações que vocês conseguem encontrar utilizando o TikTok. Tem a parte de campanhas e a parte educativa, e tem, por fim, as parcerias, que é onde eu foco boa parte das minhas ações. Então, aqui falando um pouco das diretrizes da comunidade. Nós tivemos uma atualização recente, que foi de março deste ano, e a gente está sempre olhando
buscando promover um bem-estar para a segurança dos nossos usuários da comunidade, né, para a comunidade de usuários do TikTok. E a gente tem 3 grandes grupos, quando vocês entrarem nas diretrizes, em que a gente olha mais especificamente. A gente está falando de prevenção ao suicídio, estamos falando de automutilação, e aí tem uma parte de distúrbios alimentares e autoimagem do corpo, e uma última parte voltada para desafios e atos perigosos. Então, deem uma olhada lá, porque tem tanto aquilo que pode ser permitido, tanto aquilo que a gente remove da plataforma. E aqui em ferramentas do aplicativo, se refere a um conjunto de recursos e ferramentas que o próprio aplicativo utiliza para garantir bem-estar para os usuários, né? E aqui eu destaquei o gerenciamento do tempo de tela, né, que a gente tem recursos que permitem que você configure o tempo de pausa que você pode utilizar de acordo com o seu modo de uso no aplicativo. Também tem configurações para você definir o horário em que você quer dormir, ou pelo menos quer desligar o aplicativo, e também o tempo diário de uso, né, onde ele envia notificações sobre o uso da plataforma. Então, essas são configurações que a gente consegue identificar no aplicativo e que são facilmente acessáveis. E aí tem aqui uma outra ferramenta que é importante, que é a ferramenta de pesquisa, em que a gente está olhando para algumas palavras específicas que permitem que a gente faça uma notificação. E no caso aqui, suicídio, né? Ela a gente colocando essa palavra no campo de pesquisa, ele mostra essa página de que você não está sozinho e faz um direcionamento para a página do CVV, que é um órgão parceiro do TikTok e permite que, enfim, nenhum tipo de conteúdo seja identificado em relação a suicídio. Então, esse é um mecanismo também importante para a gente, que é o pesquisa no aplicativo. E aí, falando um pouco mais da parte que tem bastante envolvimento, são a parte de educação e campanhas. Essa campanha, para mim, ela foi uma das mais prazerosas de fazer, foi a de 2021, e eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas aqui a gente fez um trabalho que envolveu vários artistas, e o Emicida, ele era o principal deles, que estava lançando o Amarelo, né? E a gente, com vários artistas, nós conseguimos fazer diversas iniciativas educativas no aplicativo. Só um minutinho. Cuidar da minha saúde mental também, né? E essa campanha, ela de 2021, ela já vinha de um amadurecimento, de uma parceria com o Vitaleri, e que permitiu que a gente dialogasse com vários criadores de conteúdo e também artistas. E que a forma como a gente encontrou de conectar com os usuários foi pela música. Então, por isso que tem aqui a hashtag a música salva. Mas também foi uma campanha que a gente fez ao longo de setembro amarelo, e foram diversas campanhas que a gente faz sempre focando em promover saúde mental. Então, esse aqui é só um exemplo. E aqui agora eu vou falar um pouco das parcerias. E aí, para mim, é uma alegria poder falar dessa parceria com o Vitaleri, porque desde 2020 a gente vem dialogando sobre vários assuntos, e eu estava recuperando os documentos dessa época, e a primeira contribuição que você fez foi de estabelecer as orientações de como usar, como falar sobre o tema, orientações voltadas muito para que era o momento de Setembro Amarelo, então de construção de conteúdo, do que falar, do que não falar. Então, para a gente foi muito importante essa parceria, né? E não foi o nosso único parceiro, né? A CVV também foi uma organização muito importante para a gente, já de início, porque a gente colocou nesse campo de busca, e eles foram a primeira organização a criar conteúdo sobre o tema, né? Opa, já está 5 minutos? Foi a primeira organização a criar conteúdo sobre esse tema. E muitos dos vídeos foram muito bem feitos com uma agência, em que eles tiveram muito cuidado de falar sobre o assunto e de abordar o tema com o cuidado que merece. Então, em 2020, era um período que a gente estava falando da pandemia, assim, muitas preocupações em relação à saúde mental, então a gente fez, inclusive, treinamento com criadores de conteúdo. Então, entre as ações que a gente destaca aqui desse período, tem a parte do recurso de pesquisa, que eu mencionei, o engajamento com criadores de conteúdo, em que a gente fez esses treinamentos específicos,
Tem o Setembro Amarelo, muito voltado com essas orientações que foram construídas com o Vitaleri. A gente chegou a fazer uma doação para o CVV, porque, muitos de vocês devem saber, uma organização também com muitos anos e que passava por um processo de transformação digital. Então, eles estavam numa preocupação muito grande de mudar o canal de comunicação para facilitar, né, o recebimento de denúncias, que naquela época tinha crescido bastante. Então, a gente fez uma doação para melhorar o sistema de comunicação do CVV. E a campanha, a principal mensagem foi valorização da vida, né? A gente estava muito preocupado de promover uma mensagem que fosse segura, né? E aqui foi um post que eu coloquei de uma parceira nossa, de quando ela pesquisou suicídio, e que ela ficou muito surpresa de ver que não tinha nenhum conteúdo no TikTok falar sobre esse assunto. E aí, essa campanha, que eu já comecei a falar, que foi nossa campanha, talvez, de maior impacto que a gente fez, num momento muito delicado, em que a gente não só convidou o artista para falar do assunto, mas também toda a rede de artistas que faziam parte do Laboratório Fantasma. Então, nós conversamos com Drica Barbosa, com Rael, com Preta Gil, com Criolo, com Fiote, muito no sentido de treiná-los para conseguir abordar o assunto. E, para mim, uma das conversas que foram mais marcantes foi com o Criolo, porque, ao a gente fazer esse treinamento com eles em parceria com o Vitaleri, ele se deu conta dos próprios desafios pessoais que ele tinha para abordar o tema de saúde mental, que são questões que, inclusive, quando você se projeta para um público muito grande, a responsabilidade que você tem de falar desse assunto. Então, ele chegou a ser muito simpático com a gente, ele, no começo da reunião, ele colocou uma música, ele queria interagir, então foi algo muito marcante, e ele conseguiu se sentir mais seguro ao receber esse treinamento do Vitaleri. Mas, como eu te falei, foi uma campanha que a gente percebeu que a música conectava, que a música é esse lugar de acessar um lado emocional dos usuários, acessar um lado emocional dos usuários, em que eles percebem que cria uma conexão, cria um momento de alívio. Inclusive, o CVV também fez conteúdo sobre isso, da importância da música como uma forma de cuidado emocional. E aí, em 2022, a gente amplia essa parceria com o Vitaleri, né, e passa a ser uma parceria muito estratégica para a gente, porque não só já estava muito por dentro dos nossos processos, com muitos valores alinhados, mas também passa a gente fazer uma construção de estratégias mais efetivas, que estão olhando tanto para ajudar nos processos, nos nossos produtos, nas nossas práticas internas, mas como também na criação de conteúdo, né? Eu acho a conta do Vitaleri um grande sucesso de como encontrou uma forma de falar sobre um tema muito sensível, e parabéns, Mariana, você encontrou essa forma de fazer essa linguagem de conversar com jovens e ter um alcance grande, né? Então, para a gente ter essa parceria, não só porque a gente apoia o trabalho do Vitaleri, mas também porque eles nos apoiam internamente e com criação de conteúdo, para mim faz uma parceria completa e que permite esse diálogo também com os usuários da nossa comunidade. E, por fim, aqui fica alguns aprendizados que a gente teve desses 3 anos de parceria com o Vitaleri, com o CVV também. E vou destacar primeiro essa parte de aprendizados. A gente percebe esse crescente desafio de falar sobre saúde mental, não só na sociedade, como também na plataforma. A utilização da tecnologia, ela passa a transformar o modo como as pessoas, inclusive, interagem. Então, para a gente contar com um parceiro estratégico, faz toda a diferença a gente pensar muitas dessas ações que a gente implementa. As parcerias também nos trouxeram um aprendizado interno. O Vitaleri faz parte também de um canal de comunicação que recebe denúncias e que, se vê algum tipo de vídeo, já direciona para nossas equipes de segurança, faz parte do Community Partner Channel. A gente percebe que conversas qualificadas, quando a gente constrói isso com os criadores de conteúdo, cria um ambiente de conexão e acolhimento. Eu não mencionei, mas também em 2022, a gente fez uma experiência bem interessante, que foi fazer um webinário com 50 criadores de conteúdo. E a gente percebeu o quanto, às vezes, é um trabalho muito individual. É ele com a câmera, e que a conversa entre eles
gerou uma conexão de falar assim, putz, isso acontece comigo também, isso acontece comigo também. Então, gerou ali uma conexão forte. Foi um webinar de 2 horas, em que a gente trouxe a Vitaleri e também trouxe um criador de conteúdo de psicologia, e que foram trazendo perspectivas dos gatilhos, das preocupações, de você não projetar a sua imagem no conteúdo, e que gerou ali uma experiência muito rica de conexão com os criadores. Então, esse aprendizado de quando você está próximo dos criadores, ajuda também eles a trabalharem melhor a criação de conteúdo. E, enfim, saúde mental é um tema que tem bastante relevância no aplicativo. Tem a hashtag saúde mental, hoje tem quase 5 bilhões de visualizações, e é uma hashtag muito utilizada. A gente percebe a preocupação crescente dos criadores de conteúdo de abordar o tema, de falar sobre o tema, enfim, e o que a gente tem percebido justamente é um pouco desses desafios de como falar desse tema sem cair, às vezes, numa coisa muito superficial, né? Então, a gente percebe também a desinformação aumentando em relação a esse tema, e esse também tem sido um aprendizado grande nos últimos anos. E, por último, perceber que a saúde mental impacta de forma muito diferente a diversidade de pessoas, né? A forma como uma pessoa trans trabalha saúde mental é diferente de uma questão de uma pessoa negra. Então, isso também foi um aprendizado que a gente foi implementando nas campanhas, sempre tentando trazer mensagens direcionadas para esse público, né? E aí a gente olha, então, para os desafios para 2023 e também não só em 2024, ampliando essas parcerias, que é justamente a gente buscar fazer com que nossas ferramentas de uso do aplicativo, ampliar a conscientização também não só dos usuários, mas também dos pais. Isso faz parte dos nossos desafios dos anos seguintes. A gente tem aí um momento que a gente vai falar justamente dessa rede de saúde mental, que é justamente buscando fortalecer uma conexão entre organizações, criadores de conteúdo e o TikTok, né, buscando fortalecer e criar conteúdos cada vez mais qualificados sobre saúde mental, e continuar mantendo um diálogo próximo com os criadores, né? São eles que estão vivenciando uma parte desse problema e que podem trazer alguma das soluções que podem fazer parte do TikTok e de organizações implementarem, né? E, por fim, a gente procura aí, nessa rede também, ampliar o impacto e a qualidade dos conteúdos, né? A gente sabe que falar desse tema é um tema complexo, ele exige uma abordagem muito cuidadosa, ainda mais um público que a gente está falando muito variado, e a gente traz esse conjunto de organizações, diversos temas, diversas perspectivas, para justamente dar essas nuances da abordagem sobre o tema, né? E, por fim, a gente também continuar essa aproximação e estar sempre aberto a conversar sobre o tema, aprender sobre outras perspectivas. A gente está aí construindo essa rede, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, e que, enfim, estamos muito animados em ver o que vai acontecer com essa interação entre diversos criadores e organizações, né, o que vai acontecer no aplicativo. A gente vai estar trabalhando numa hashtag, que é a hashtag Rede Saúde Mental e Saúde Mental. Então, se quiser acompanhar esse trabalho também, estão lá no aplicativo. Então, muito obrigado. Oi? Exercício? É para levantar? Então tá. Mas, de fato, também o aplauso em pé também é merecido. Muito obrigada pela fala. Bom, antes de passar a palavra para a Karen, que dispensa apresentações, mas a gente apresenta assim mesmo, cofundadora do Instituto Vitaleri, idealizadora de muitas das coisas que estamos vendo aqui hoje. Mas, antes de passar a palavra, vou aproveitar para deixar o comentário, que nossa mesa ela é intersetorial. Então, aproveitar a oportunidade. Quem está aqui é da área da psicologia, pense em uma dúvida para alguém que é da área da tecnologia. Quem está aqui é da tecnologia, pensar numa dúvida para quem é da área da psicologia, que é uma troca riquíssima. Agora, novamente, sem mais delongas, com a palavra, doutora Carissa. Vamos lá, então. Muito obrigada, Mariana. Andeima, muito obrigada. Assim, para o Vitaleri é uma honra enorme a gente poder ter essa parceria e continuar fazendo projetos e programas. Então, muito obrigada também pelo apoio para o evento de hoje. Eu preciso do passador do slide, por gentileza. Gente, então, vou falar um pouco de governança em prevenção do suicídio.
Vamos ver. Eu não vou passar, lógico, aqui todas as questões de números, epidemiologia, mas só para lembrar que a gente tem visto esse aumento no número de casos já há muitos anos, quer dizer, nesse pós-pandemia mais ainda. Acho que eu vou ter que ficar de pé, senão eu não vou conseguir ver. Vamos lá. Deixa eu vir aqui para o canto. Não, pode ficar aí. Então, a gente vê, né, autolesão aumentando, suicídio aumentando, muita gente falando, poxa, e a tecnologia nessa história? Falaremos em 2 segundos. A gente viu aí um aumento de 43% das taxas no Brasil em uma década e um aumento muito grande em jovens a partir de 14 anos, o que nos preocupa absurdamente. Casos cada vez com crianças com jovens, com crianças, enfim. Uma coisa que a gente sempre traz e que a gente sempre fala é que a gente nunca vai poder olhar a questão do suicídio por um só fator. Né? Nunca. Então, mesmo quando a gente está falando dos aspectos da tecnologia, a gente não pode colocar a tecnologia como um único fator. E sim, ter esse olhar desse grande quebra-cabeça complexo que é a prevenção do suicídio. Quando a gente está especificamente pensando em governança de prevenção do suicídio na internet, né, quais são os aspectos que a gente começa a levar em consideração? Mas, né, dentro dos fatores, dos multifatores, dos vínculos, da questão da diversidade, da questão das violências, da maturação cerebral dos jovens, que muitas vezes pode ter acesso a um conteúdo e não saber como lidar com aquele conteúdo ou com o que ele vai ver, né? Então ele consegue mexer muito bem, fazer um vídeo muito rápido, mas como que ele vai lidar emocionalmente com tudo aquilo que ele experiencia? A gente está falando também, então, da idade, do contágio e do estigma. Estigma por quê? Falar de saúde mental ainda é algo muito delicado. Por mais que a gente tenha falado mais sobre saúde mental depois da pandemia, nós estamos numa bolha. A minha bolha mostra que todo mundo fala de saúde mental, muitas pessoas fazem terapia e todo mundo conhece Setembro Amarelo. Não é. Quando eu olhei a bolha do meu pai, só tinha jogo de tênis. Então, assim, não apareceu um post de Setembro Amarelo. Eu fiz esse teste em setembro. Então, a gente tem que ultrapassar o que a gente vê. E a gente tem que aprender, como profissionais de saúde também, a criar conteúdo de qualidade, a não só não ter aquele papel, aquele olhar de só crítica. O que a gente pode fazer? Porque não é assim, a tecnologia tem que acabar. A tecnologia não vai acabar, ela só vai aumentar. Então, ou a gente aprende a lidar com isso, ou a gente vai ter um problema. Né? Então, só lembrando que a gente está falando de um dos multifatores ligados ao comportamento suicida. Quando a gente pensa no desafio da suicidalidade em si, tem alguns pontos que tem a consideração, a ambivalência e a decisão. O que leva à consideração são todos aqueles multifatores que eu acabei de mostrar para vocês. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E que pode, claro, num momento de crise, num momento de vulnerabilidade, num gatilho, isso se tornar algo muito perigoso. Esse jovem pode começar a considerar o suicídio e aí ele pode encontrar gatilhos, ele pode ter diversas vulnerabilidades sociais, emocionais, ele pode ter um transtorno mental não diagnosticado, não tratado. Ele pode ser muito novo, a maturação cerebral acaba aos 21 anos. Então, até lá, como que ele vai lidar com tudo que ele vê? Ele pode ser vítima de violência. Quanto mais horas a gente passa online, maior a probabilidade de você ser vítima de uma violência. E ele pode, então, por conta do efeito Werther também, então, efeito Werther, conhecido nosso, que dependendo de como a gente fala sobre um suicídio, você aumenta o número de casos. Esse período de sugestibilidade pode levar da consideração a ambivalência entre morrer ou não morrer. Me mato ou não me mato. Resolvo essa dor ou não resolvo essa dor. Se nesse momento ele tem o efeito contágio, ou seja, e aí a gente sabe do efeito que a mídia tem no geral, quando especialmente a gente tem casos de pessoas muito famosas que se matam, então o suicídio de Robin Williams, que aumentou em 10% o número das taxas, nos Estados Unidos, né, suicídios, quando a gente pega do BTS, que teve, né, esses jovens, e isso vai ter um impacto neles também. Pô, se esse cara que eu admiro se mata, por que eu não vou fazer a mesma coisa? E claro,
os algoritmos. Então, isso já foi muito conversado, muito discutido, quer dizer, conforme você vai fazendo algum tipo de pesquisa, o que o algoritmo te mostra? Né? Então, a gente precisa também tomar cuidado e ensinar esses algoritmos a sugestionarem coisas seguras. A gente vai falar no que a gente pode fazer. Calma que eu vou chegar lá. E, claro, pode chegar a decisão de se matar e vai encontrar em muitos buscadores todo tipo de método, onde vai comprar o remédio, o que vai fazer, todo tipo de foto, vídeo ensinando, livro, enfim. E pode também entrar em grupos pró-suicídio, que vão ajudar esse jovem, ou que vão falar, ou que vão dar... teve, né, lembra, gente, na época da baleia azul, que foi um crime, que começou por uma fake news e que levou muitas pessoas a fazerem grupos pró-suicídio e grupos também de autolesão. E pode ter também a transmissão do vídeo ao vivo, que então você um suicídio chega num número enorme de pessoas. Sem contar aquelas que veem um suicídio na rua, filmam, tiram foto e publicam, ou colocam em redes e vão distribuindo e a coisa viraliza, que é uma beleza. Isso, junto com o aumento do sofrimento e da solidão, pode ser muito, muito delicado. Porém, estamos aqui para pensar juntos no que podemos fazer. Como que a gente pode usar a tecnologia para a diminuição da suicidalidade? Da mesma forma que a gente pode ter um aumento, a gente pode ter uma diminuição. Como? Aumentando fatores de proteção, aumentando pesquisa no sentido de saber como os jovens brasileiros usam as telas para pesquisar coisas de suicídio, como eles pedem ajuda, que tipo de ajuda eles aceitam. Eles aceitam ajuda ou não? Então, muita pesquisa para a gente entender o comportamento do jovem brasileiro, para aumentar fatores de proteção, onde a gente, na fase da consideração, se a gente pode prover eles de histórias de superação, histórias de vida, histórias do que fazer, onde a gente possa ensinar esses jovens uso saudável da tecnologia nas escolas, em casa, porque o que a gente pega hoje são muitas famílias que, olha, você não pode usar o celular, mas o pai e a mãe estão usando o celular o tempo inteiro. Então a gente precisa de um uso saudável para a família também. Onde a gente possa ter redes de pertencimento. Pertencimento é um fator de proteção muito um dos mais importantes, eu diria, se sentir importante para alguém, se sentir pertencente. E na rede, sim. Tem jovens que só se encontram pertencentes em redes sociais. Eles só se relacionam através de redes, de plataformas, porque aonde eles moram ou no local onde eles habitam, não lhes é dado a possibilidade de ser quem eles são, ou falar o que eles querem, ou ver que a sua voz faz sentido e outras pessoas podem ajudá-lo também. Um local onde pode sim ter uma oferta de cuidado. Quando a gente fala, puxa, se a pessoa vai lá pesquisar o CVV, se a pessoa vai pesquisar suicídio e aparece o CVV, eu estou dando para essa pessoa uma possibilidade de cuidado. Eu estou dando para ela, mostrando que tem um caminho que ela pode seguir. Então, a gente pode atuar na diminuição da suicidalidade, na consideração, também na fase da ambivalência, quando a gente traz hubs de ajuda. Quando a gente mostra, tem um guia de ajuda, uma rede de saúde mental, que falaremos daqui a pouco para vocês. Quando os algoritmos também aprendem que se uma pessoa está fazendo um certo tipo de pesquisa, talvez ela esteja em sofrimento. O que esse algoritmo pode mostrar para ela que seja algo que proteja a sua saúde mental? Ou que a ajude com o seu sofrimento, com o seu sentimento de frustração, de inadequação? E a gente pode, mesmo na decisão de suicidar, ter o canal de denúncias, e a gente sabe, o canal de denúncia das plataformas funciona na maioria das vezes, porque a gente é testemunha disso, né, de ver a preocupação de, se alguém coloca lá, tem alguém pensando ou falando que vai fazer um suicídio ao vivo, uma rede enorme, ela é chamada e vai olhar esse conteúdo e todos os passos vão ser dados. A indicação de linhas e locais de ajuda, seja, falamos aqui de manhã, o Pode Falar, tem o CVV, tem as linhas de ajuda, o mapa da saúde mental, o bloqueio de conteúdo. Gente, bloquear conteúdo, só isso não resolve.
Falar, vamos ficar dando, vou mandar para o TikTok uma vez por semana 2.000 palavras de risco. Não é isso. É também. É isso e mais um monte de ações que precisam acontecer em conjunto. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa? Para a gente poder só virar... Ixi, meu Deus. Eu vou na velocidade 2x a partir de agora, porque eu fui informada que eu tenho 5 minutos. Então, pode ter o envio de socorro e, claro, também comunidades de pós-venção e apoio ao luto. Também comunidades de pertencimento importantes. Nisso, a gente pode aumentar a esperança e diminuir a suicidalidade. O que podemos fazer? Muitas coisas. Podemos pensar na implementação de uma governança de prevenção do suicídio na internet, onde a gente pode incluir governos, organizações, profissionais da saúde, pesquisadores, empresas de tecnologia que colaborem no desenvolvimento de estratégias e ferramentas baseadas em tecnologia que possam ajudar e identificar e apoiar pessoas em risco de suicídio. Todos nós podemos fazer parte dessa rede e dessa governança. Tirar conteúdo é enxugar gelo. Tirar conteúdo é enxugar gelo. Precisamos ir além deste olhar, tá? Temos lei, temos PL das fake news. Se não é implementado, de nada adianta. Então, também precisamos que as leis sejam implementadas nesse país, porque senão fica só no papel, que é o que a gente tem visto aí nos últimos anos. Muita coisa que a gente pode fazer, pessoal, desde sensibilização e educação, identificação de risco, intervenção e apoio, coleta e análise de dados e cooperação e compartilhamento de informações junto a diversas áreas. Então, aumentar campanhas, aumentar materiais, a gente ter identificação de postagens, onde sim, haja denúncia. E a inteligência artificial hoje, é que a gente não trouxe os números também, mas o quanto o TikTok tira por segundo da plataforma, por minuto, por dia da plataforma, de conteúdos que não são vistos por nenhuma pessoa, porque já são identificados via inteligência artificial antes de qualquer pessoa ter acesso a isso. Bom, vou correndo aqui. 3 minutos. Quando eu estou falando tecnologia, eu não estou falando só de rede social. A gente também precisa ter esse olhar ampliado, porque as maiores redes sociais, eles têm diretrizes de segurança. E as pequenas? E o Discord? Não acontece nada com esse Discord? Está lá um absurdo. Né? E outras, os jogos online, onde você tem diversas interações acontecendo, terra de ninguém. Né? Então, a gente, quando fala de tecnologia, a gente está falando de plataformas, de apps, de redes sociais, de jogos online, do metaverso. Vocês já imaginaram a inteligência artificial e o próprio ChatGPT, ou esses chats agora, que inclusive já estamos começando a ter os casos de suicídio relacionados a essas interações com o robô. Muito, muito delicado. Precisamos ouvir os jovens e também entender o impacto neurobiológico do uso da tecnologia. Bom, seguindo aqui. Vocês viram quanta coisa a gente pode fazer? Randemba deu vários exemplos aqui do que a gente já tem feito. Só quero salientar algumas coisas, porque são exemplos que a gente tem no nosso dia a dia do que dá para ser feito. Né? E aí eu conto com vocês também para que a gente implemente cada vez mais as redes e todos os locais, falando de tecnologia e se capacitando para entender a tecnologia na saúde mental. Como a gente pode falar, como a gente pode ajudar, e na prevenção e na pós-venção do suicídio. Randemba já trouxe aí alguns dados, mas, enfim, começamos lá com a campanha do CVV, aí tiveram as lives. Gente, é um negócio louco. Você entra na reunião, preciso falar isso. Você entrei numa reunião descabelada, correndo assim, aquela coisa. Dei de cara com a Preta Gil. Quase tive um troço. Uma Randemba, Preta Gil na reunião. Por quê? A gente estava fazendo todo esse trabalho. Porque para esse conteúdo chegar para vocês da Música Salva, foram muitas e muitas e muitas reuniões e muitas conversas. E conversas com cada um dos artistas para que entendessem que mensagem poderia ser passada, que mensagem poderia ser perigosa para um jovem em risco, como que ele poderia usar a sua criação em prol da saúde mental, a sua criação em prol da prevenção do suicídio. Né? Então aqui tô com a Drick, porque daí, gente, ganhamos um prêmio no TikTok Awards de
Nossa, até esqueci o nome do prêmio agora, fiquei até emocionada. Pera. Não, do TikTok for Good, de Agentes da Transformação. Esse foi o nome do prêmio. Minha filha quase morreu de vergonha, ela está aqui, ela vai morrer de vergonha de novo, porque a hora que falaram de Vitaléria, eu comecei a gritar que nem uma louca, sou eu, tal. Ainda bem que a música era alta, o pessoal não escutou muito. Bom, tivemos aí webinários, tivemos, junto com o Resso também, o ano passado, e até essa hashtag, a música salva, 1,9 bilhões, meu tempo esgotou. E em 2023, quando começaram os ataques nas escolas, a gente também fez uma ação conjunta para poder levar a informação de como não falar. Como falar e como não falar, e o que não fazer com relação aos ataques das escolas. E a gente entrou no Community Partner Channel. Nosso canal cresceu, nosso primeiro post, Mariana, foi em janeiro de 2022. De lá para cá, a gente já chegou em 26,9 mil seguidores, com alguns conteúdos. A Mari, rainha do TikTok, ela vai contar daqui a pouco. Conteúdos dela não estão aparecendo aqui, mas 400 mil visualizações, 300 mil visualizações. Gente, não é entretenimento, a gente está falando de saúde mental e as pessoas estão vendo. E as pessoas estão comentando, e nos ataques das escolas também, muitas e muitas pessoas comentando e interagindo com o conteúdo. Ou seja, é possível. É possível a gente fazer isso. Vou falar daqui a pouco do CIP, então, por conta do meu tempo esgotado, eu vou passar esse slide, mas voltaremos a esse tema daqui a pouco. E, Randemba, tivemos também o mapa da tecnologia com o apoio do TikTok, que foi feito ano passado, dentro do mapa da saúde mental, pensando quais são os locais onde as pessoas podem buscar ajuda se elas precisam com relação à tecnologia, se elas sofrem violências, o que pode ser feito? Criamos o mapa da tecnologia e ele está lá dentro do mapa da saúde mental. Gente, antes que me expulsem daqui, muito obrigada e até daqui a pouquinho. Bom, a gente que agradece, Karen, por tudo e por tanto, pela fala também muito rica. Vou passar a palavra agora para a Bárbara, que vai dar continuidade aqui à nossa mesa. Terá os slides? Então, e novamente, pela terceira vez, já pode pedir musiquinha no Fantástico de repetir a terceira vez. Fiquem mais do que à vontade, por favor, interajam, mandem perguntas, mandem dúvidas, que isso... Tirem fotos, compartilhem, hashtag Vitaléria, marquem o Vitaléria, mas que acho que isso das perguntas também torna o debate muito mais rico. Pronto? Obrigada, Mari. Boa tarde, gente. É sempre muito desafiador falar depois da doutora Karen, porque a gente acaba sempre reforçando a fala dela, vou dizer assim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre saúde mental e tecnologia. Mas, para começar, eu vou me apresentar. A Jéssica já fez isso, mas eu sou a Bárbara, para quem chegou agora. Eu sou cyberpsicóloga e eu não inventei esse nome. Tem gente que pergunta se eu inventei. Esse nome existe. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a cyberpsicologia, mas é justamente essa interseção entre a psicologia e a tecnologia. E dentro dessa área, eu senti a necessidade, inclusive, né, de fazer formações de TI para poder dialogar com esses profissionais. Então, quando a gente vai falar de tecnologia, muitas vezes a gente esbarra nessa dificuldade, né, de o que danado é um deep learning, o que são redes neurais, o que é machine learning, então, o que é deep web, enfim, pode, hoje em dia, ser muito desafiador. Então, essa sou eu, né? E pensando nisso, né, o que é a mais propriamente dita cyberpsicologia? Hoje ela é um ramo da psicologia, ela é uma disciplina também. Aqui no Brasil a gente ainda está iniciando, mas lá fora, na Europa, no Canadá, já é mais consolidada. E a gente estuda desde os impactos da tecnologia no nosso comportamento, na nossa cognição, na nossa neurobiologia, mas também a gente pesquisa como desenvolver tecnologia a nosso serviço, desde tecnologias para uma clínica, como tecnologias para o setor educacional, organizacional. Então, a gente vai encontrar aí uma gama, um leque de oportunidades dentro da área tão grande e tão extenso quanto é a própria noção do que é tecnologia, né? Então, a gente sempre parte do ponto que a gente está falando aqui de sistemas de comunicação e informação, né? Tudo ali que contempla softwares e hardwares.
E a partir disso, a gente percebe que as tecnologias elas induzem essa realidade espaço-temporal que, inclusive, o nosso ritmo biológico não acompanha. E isso vai desencadear em muitas questões, não somente de mudanças mesmo de vida, como novas patologias, novas identidades digitais. Então, a gente vai encontrar uma série de coisas que são novidades para a gente e que, enquanto pesquisadora na área, a gente está sempre um passo atrás. Porque a gente estuda sobre TikTok, uma rede social agora, amanhã já tem outra coisa. Então, a gente já não entende muito. Então, enquanto pesquisador, a gente também está nesse lapso temporal, porque a aceleração da tecnologia a gente, de fato, não consegue acompanhar. E, ao mesmo tempo que ela é tecedora aí de novos vínculos, de novos comportamentos, quebra fronteiras, constrói novas culturas, traz uma série de coisas positivas, ela também tem seu lado negativo. Então, é o uso que a gente faz da ferramenta. Eu sempre reforço isso, que a gente não pode demonizar a tecnologia, né? Ou culpabilizar a tecnologia, mas o uso que a gente faz dela. Então, ela também pode potencializar nossa capacidade destrutiva, nossa capacidade de exercer violências digitais. Então, é sempre esse olhar aí dual. Então, a cyberpsicologia ela considera o cyberespaço como esse espaço psicológico, esse espaço transicional. Então, hoje em dia, a gente, de fato, né, passa 24 horas conectado. Né? A gente não tem aí, desde a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente acorda, como a gente se alimenta, como a gente se locomove na cidade, como a gente assiste aula, como a gente trabalha, como a gente se relaciona afetivamente, emocionalmente, sexualmente, enfim, tudo hoje é perpassado pela tecnologia. Então, ela, de fato, ela é uma extensão da nossa psique. E aí, uma definição, né, do laboratório lá da Universidade de Quebec. Então, o cyberespaço como um espaço psicológico, um espaço transicional, ou uma simples extensão do mundo psíquico do indivíduo. E eu acho interessante pensar também que muito se fala em virtual e real. E aí, a gente precisa pensar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Levy, e o livro dele é O que é Virtual. Porque se a gente for parar para pensar o que é virtual, a gente vai voltar lá para as aulas de filosofia e discutir o que é realidade. Porque se quando a gente está conectado, aquilo impacta na nossa vida, né, no nosso físico, digamos assim, então é real. Então, é importante a gente pensar também essa diferença, se é que existe. E aí, o papel do psicólogo na era digital. Eu gosto muito de dividir tudo em 3, então eu acho que 3 é um número mágico. E aí fala que, pensando assim, eu gosto de falar que existem 3 grandes áreas que o psicólogo pode atuar. A pesquisa, que é justamente entender tudo isso, e aí entender campos, como a Karen falou antes, desde você estudar repercussões das redes sociais ou das plataformas de conteúdo, até, de fato, inteligência artificial, metaverso, realidade imersiva, virtual. Então, pensar também essas outras tecnologias, e não somente, tecnologias na clínica também, neurofeedback, TDCS, eye tracking. E aí vai uma infinidade de tecnologias que a gente pode usar em outros campos. Para isso, é necessário a pesquisa, é necessário que a gente entenda, que a gente também coloque na prática, né? Então, como que a gente atua, e a prática aí diz também de construir cartilhas, livros, orientações. Desculpa. E o desenvolvimento. Então, a gente também pode atuar nos bastidores, digamos assim, né? Desenvolvendo. Então, lá no meu começo, aí, na minha trajetória, eu comecei com jogos. Até a professora Ivelice está aqui. E aí a gente trabalhava desenvolvendo jogos para psicoterapia, jogos digitais para clínica. Então, é uma forma também de desenvolver ferramentas e serviços. Aqui eu trouxe alguns dados para a gente entender, né, que mundo hoje que a gente vive. É esse mundo conectado de 149 milhões de usuários no Brasil, dados do CGI em 2022, onde, inclusive, assim, 141 mil que relatam o uso diário. Então, são números muito grandes, né? Então, a gente está nessa realidade. Claro que a gente precisa entender também que existem pontos de inclusão digital, então, onde essa internet está chegando, o acesso das pessoas, como que é feito, mas são números muito grandes. Então, está todo mundo conectado de alguma forma, né? E aqui eu adoro essa imagem, porque
o Data Never Sleeps 10.0, se eu não me engano, foi 2022. Ele traz em números a quantidade de dados que são produzidos por minuto em várias plataformas. E aí, eu não sei se dá para ver, mas, por exemplo, o Google é 5,9 milhões de buscas por minuto. O Facebook, 1,7 milhões de conteúdos postados, né? De pedaços de conteúdo. Então, streams, 1 milhão de horas. São dados que, humanamente, a gente não consegue nem compreender. Então, dentro desse mundo que a gente está, onde a gente vive posso dizer assim, né, uma algoritmização da vida, onde a gente está imerso em dados, em informação. Quem somos nós, né? Como isso impacta a nossa vida, a nossa saúde mental? Como isso impacta a forma como a gente vive e vê o mundo? Então, pensando nisso, a gente passa a tentar entender minimamente dentro de como a gente pode pesquisar, né, que públicos a gente pode pesquisar e trazer uma internet mais saudável, segura, ética, que mais? Mais neutra. Pensando nisso também, a gente focou recentemente uma pesquisa, nós estamos realizando essa pesquisa, nos adolescentes, que são essa geração aí que está hiperconectada. Então, o que sabemos sobre a relação entre tempo de tela e os adolescentes? A gente fez uma Scoping Review, que para entender, né? Busca mapear pesquisas de saúde e entender um determinado fenômeno, o que acontece, como acontece de forma mais ampla. E o objetivo da pesquisa foi entender como se dá a exposição de telas na vida dos adolescentes, né? E aí, um dos principais, assim, primeiros achados que a gente viu é que existe uma diferença entre tempo recreativo e não recreativo. Então, quando a gente contabiliza o tempo de tela, muitas vezes a gente não está notando que esse adolescente ele passa um tempo em aula online, ele passa um tempo em pesquisa, e isso também contabiliza. Então, a gente também tem que entender como e que diferenças a gente nota nesse tempo do recreativo para o não recreativo. A gente pesquisou, né, em várias bases de dados nacionais e internacionais. Chegamos a um número de 7.529 artigos. A Jéssica, cadê a Jéssica? Estava aqui agora, dividiu essa tarefa comigo. E desses, 44 artigos, de fato, falavam sobre o tema. Então, a gente vê que é muito pouco para uma Scoping Review, a quantidade de pesquisas, de fato, que apontavam resultados sobre o que a gente estava buscando. E aí a gente começou a encontrar alguns primeiros ali achados de que alguns vão falar sobre saúde física, outros sobre saúde mental, outros vão falar da relação com a escola, com a educação, com o corpo. Então, a gente está aí fazendo essa análise, categorizando. E um outro ponto que a gente achou na pesquisa é como que, a partir dessa ideia de que estamos cada vez mais inseridos, né, a tecnologia está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso interfere na nossa relação, nas nossas relações sociais, no nosso comportamento, nos processos cognitivos, e é fundamental compreender as estratégias de psicoeducação. Então, como que a gente vai orientar os pais, os adolescentes, os educadores? A gente precisa entender, a gente precisa realmente estudar o uso deles para poder dar ali uma compreensão sobre o fenômeno. Em breve, a gente vai poder estar aí divulgando, apresentando, né, os resultados. Aí a gente acho que vai ter, na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre o Centro de Inovação, né? E essa é a minha fala. Obrigada. Bom, muitíssimo obrigada, Bárbara. Agora eu vou pedir a licença para continuar de pé. Eu vou me auto-introduzir como palestrante. Bom, eu sou a Mariana, eu sou psicóloga, eu sou educadora. Está sendo muito legal ver muitos rostos desconhecidos, alguns rostos conhecidos dos tempos de graduação. Ter o prazer imenso de ter o rosto de uma professora, que foi minha professora na graduação, que está batendo um papo aí, mas está tudo bem, o carinho continua o mesmo. Brincadeiras à parte, acho que para mim vai ser importante falar um pouco desse atravessamento
com a educação, porque acho que talvez antes de psicóloga eu me entendo como educadora e entender como chegamos aqui nesse momento, trocando uma ideia sobre o famoso TikTok do Vitaleri, o muito aguardado, muito ansiado TikTok do Vitaleri, vai ser, inevitavelmente, falar sobre educação. Acho que, apesar dos apesares do mundo, eu ainda tenho uma visão muito otimista de onde a educação, apesar dos apesares, pode nos levar, e gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Tem uma pequena cola, eu vou old school total, sem nem os slides nem nada, mas eu queria, antes de mais nada, ter alguma noção de com que público eu estou falando. Levanta a mãozinha quem produz conteúdo ou usa o TikTok numa forma frequente. Legal, ok. Levanta a mão quem convive familiarmente, profissionalmente com pessoas que usam o TikTok. Ok, eu acho que isso por si só já deixa um pouco... acho que deixa um pouco clara, vou repetir um pouco a frase dos colegas, que é: não dá para a gente entrar nisso de as redes sociais vão acabar com os jovens, porque fato é que elas estão aí, a gente pode usar, a gente pode não usar, a molecada está usando, a molecada sênior também está usando. Acho que vale compartilhar um pouco de como um TikTok funciona e por que ele estourou muito. Assim, um TikTok, ele é o que a gente vê no Instagram como Reels, foi meio indo na onda do que o TikTok fez. Que é, vamos pensar Facebook, pensar no Orkut, sei lá. Você ia rolando o seu feed, que não era nem feed, mas chegava uma hora que você falava, tá, acabou o conteúdo novo. Você podia ficar ansiando, falando, nossa, eu queria ver mais alguma coisa, mas tá, tudo que todo mundo que eu conheço tinha para falar, eu já li. O TikTok não. O algoritmo ele vai alimentando com coisas específicas do seu interesse e é um feed infinito. Você pode rolar aquilo até as 4 da manhã, 5 dias seguidos que vai ter coisa nova para você ver. Onde que o Vitaleri entrou nisso? A gente entrou nessa parceria e aí falaram, pô, já que a gente está conversando sobre prevenção, seria legal se o Vitaleri tivesse um perfil no TikTok. Aí falamos disso na reunião, assim eu senti os olhares. E assim me tornei o carismático rostinho, quase carismático rostinho do TikTok do Vitaleri. Tá, falando um pouquinho de qual que é a nossa proposta. É levar conteúdos de psicologia, de saúde mental e de suicidologia numa linguagem que seja não psicologuês. Eu poderia falar que é uma linguagem acessível, mas falar que é uma linguagem acessível passa por uma pergunta que é: acessível para quem? Para quem que você está falando? E eu vou entrar nisso, gostei das cabecinhas balançando, eu vou entrar nisso em breve. Mas acho que dá para explicar o nosso trabalho em as 4 playlists que a gente tem. Se vocês entrarem, vocês vão encontrar. A gente tem sobre psicologia, a gente fez uma série de vídeos sobre histórias da psicologia. Então, falar de Freud, Skinner, Jung, Lacan, teorias mesmo, como se fosse uma pequena aula, uma pocket aula. Coisas sobre prevenção, pós-venção, suicidologia. Coisas sobre saúde mental, então sobre terapia. A galera pergunta muito sobre terapia, a gente fala, a gente, né? A Karen também, a gente tem uma playlist que é Karen Responde, onde as pessoas perguntam, a Karen responde. E beleza, acho que antes de mais nada, agora vamos para as frases de efeito bonitas. O nosso TikTok, ele está numa aposta que essa ferramenta pode ser um espaço de educação. Deixa a frase sentar. Uou, legal. Com todas as ressalvas que todo mundo falou, então todos os cuidados de tempo de tela, e com uma ressalva muito importante que é: nenhum conteúdo digital é capaz de suprir a necessidade por trocas, por aquela coisa visceral que você tem numa sala de aula, num espaço coletivo, mas a gente tem a aposta, então vocês filtram com cautela isso que eu estou falando, mas a aposta é que, apesar disso, o TikTok pode ser um espaço de educação. A Unesco fez um relatório que saiu agora no dia 26, justamente falando sobre o uso de tecnologia em espaços de educação. E o relatório deles tem uma pergunta que eu acho que é fundamental para orientar tudo que eu vou falar, que é: para quem que interessa esse discurso de que puramente tecnologias e vídeos podem suprir outros tipos de espaço? Para quem que importa? Quem que se beneficia de pensar assim? Que se você fechar as escolas e todo mundo ficar em casa só vendo vídeo, pô, é a mesma coisa. Assim, ver a Mari falando no TikTok, não, eu já fiz psicologia, sabe? Eu vi a Mari falando no TikTok, é claro que eu sei. Calma lá, não é assim. E agora, ok, mergulhamos um pouco na educação, vamos falar um tico mais disso. Tem uma ideia que eu acho muito bacana, que é: a educação não é terapia, mas ela pode ter um potencial terapêutico muito grande, especialmente onde ela não tem a pretensão de ser.
Então, pensa para uma criança que está lá aprendendo matemática, o quanto que é, sabe, protetivo para a saúde mental a criança entender que 2 mais 3 pode ser 3 mais 2. Você fala, caramba, as coisas podem ir, podem voltar. Uau, sabe? O quanto isso é bom para a saúde mental. Então, o quanto que pode ser bacana você fazer uma aula sobre psicologia que seja, sei lá, sobre reforço positivo, assim. Então, aquelas coisas aquela história do ratinho que apertava a barra e aí ganhava água e apertava mais a barra. O quanto falar sobre isso não pode, às vezes, alguém olhar e falar, nossa, caramba, agora eu entendi porque que sempre que aquela pessoa mandava mensagem, sabe, eu ia naquele ímpeto e me fazia mal, mas eu ficava sentindo quase aquele vício de, pô, isso não tem um potencial terapêutico? Novamente, isso não é terapia. Mas tá, uma outra coisa que acho que o TikTok tem de muito legal, as tecnologias, no geral, têm de muito legal, que é acesso à informação e, portanto, a possibilidade de quebrar tabus. Isso que a gente falou, assim, modéstia à parte, mas acho que é algo muito legal de ver que um perfil de saúde mental conseguiu um alcance, não é estratosférico, é um alcance sincero, honesto, é um arroz feijão bem feito, mas que legal que tem gente e que legal que recebeu um comentário de, nossa, nunca pensei nesse assunto. Agora eu falo, pô, legal, você está indo dormir pensando numa coisa que nunca tinha te ocorrido agora. O que transforma também a gente, quando posta um vídeo, na possibilidade... transforma a gente em multiplicador de conhecimentos. A gente tem a possibilidade de ser multiplicador de conhecimento, de ecoar uma coisa que veio para a gente, seja através da faculdade, de leitura, de onde que for, você pode multiplicar um conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita para se pensar, e é um poder que você vai tendo na sua mão com o toquezinho de uma tela. Ok, uma coisa legal que eu gosto de pensar que o meu trabalho nesse TikTok é falar as coisas de uma forma que seja simples, mas não seja simplista. Então, não menosprezar a inteligência de quem está vendo, não achar que tem que ser só pirotecnia, um monte de coisa, sabe, mastigado o tempo todo, mas falar, ok, eu li um livro lá de sei lá quantas páginas, como é que eu posso resumir isso se eu tivesse um pouco menos de tempo? Agora, uma outra frase que eu acho muito bacana também sobre educação é pensar que educação é 3 minutos, ok. Educação é tradução. Educação é você traduzir uma coisa quase que para um outro idioma. Então, agora, em 3 minutos, se eu estava falando em velocidade 2, agora vem a velocidade 4, que se a gente vai pensar em traduzir, a pergunta é, traduzir para quem? Eu falei muito das grandes potencialidades, mas essa mesa é sobre potencialidades e desafios, então vamos pensar um pouco em quais são os desafios, e eu acho que esse é o primeiro. Para quem que a gente está falando? Eu estou falando para uma câmera de celular. Quem que está me ouvindo do outro lado? Então, o jeito que eu vou falar, o cuidado que você tem que ter ao falar com uma pessoa enlutada é diferente do cuidado que você tem que ter ao falar com um estudante de psicologia curioso, com um aluno de ensino médio que fala, nossa, nem quero fazer psico, mas me interessa um pouco pelo tema. E a questão a gente tem que ter um quê de cuidado e de responsabilidade, bom enfatizar, que vai desde a produção até você ver como esse conteúdo vai sendo recebido. A gente nunca chegamos a receber nenhum comentário de alguém falando sobre estar enlutado, isso nunca chegou a acontecer. O que vale dizer, porque o algoritmo do Vitaleri é de muitas pessoas enlutadas por muita coisa, o vídeo que chega para a gente ver. E tem uma comunidade muito grande de gente que fica comentando, fala, pô, você perdeu seu filho, eu também, o que aconteceu com o seu? E cria-se uma discussão nos comentários. No TikTok do Vitaleri isso não acontece tanto, mas já aconteceu de pessoas falarem, para mim, acabou. Para mim, perdeu o sentido, já fiz terapia, não adiantou nada. E a questão o que a gente pode fazer com isso? Assim, geralmente, a gente faz algum acolhimento, se é que assim pode se chamar, pelos comentários. Então, fala, você não está sozinho, busque conhecer os serviços. Mas é isso, é entender que não é um espaço de terapia. Então, é falar com muito cuidado, é tentar acolher. A gente já chegou a mandar até por DM, falar, busca esse serviço, esse, aquilo, outro, mas que, em última análise, eu estou pensando nesse caso em específico, que a pessoa não mais respondeu depois, e eu não sei quem ela é, não sei aonde ela mora, isso eu acho que é um desafio muito grande. Até porque a gente sabe que nosso público é diverso, então a gente tem estudantes de psicologia, interessados, pais que chegam, que falam, nossa, caramba, esse conteúdo me faz pensar na minha relação com meu filho, só que tem uma quantidade de gente que eu não faço ideia de quem é. Então, tem 26,9 mil seguidores. Quem são essas pessoas? Sabe? Eu acho que, pelo menos da forma que eu penso,
Isso vai de um trabalho de muito cuidado, desde escrever, assim. Quantas vezes eu já escrevi um vídeo e eu olhei e falei, não, eu não vou pôr isso aqui no ar, porque eu não sei qual é o efeito que isso pode ter depois. A única certeza que eu tenho é que, seja lá qual for o efeito que vai ter, eu não vou ter a mão de obra necessária para dar conta de todo e cada um. Eu acho que isso é um desafio que é para qualquer pessoa que fala de saúde mental nas redes sociais, que é isso, é bom, é ruim, sim e não ao mesmo tempo. Eu acho incrível a gente poder... Tempo esgotado. 30 segundos? 30 segundos? Eu acho incrível a gente ter esse alcance e poder falar de uma forma técnica, científica, de muitas coisas que poderiam ficar inacessíveis se não fosse por essa praticidade da rede social. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com o fato de que, no que a gente joga aquilo lá na rede, quem que está recebendo e como aquilo está ecoando para a pessoa são coisas que, quando muito, a pessoa vai se dignar a comentar. Quem trabalha com rede social vai saber que você tem visualizações, likes, comentários. Nunca vai ter uma proporção tão grande assim de comentário. Então, para muita gente, a gente vai ficar nesse mistério. Então, o que eu faço frente a isso? Mando o WhatsApp para a Karen quando eu falo, estou com uma dúvida muito grande. Mas, no mais, é entender isso. Acho que tudo a ver com a fala da Dani antes, entender também o nosso limite, entender até onde a gente consegue ir, entender que a gente tem, sim, responsabilidade quando a gente está colocando alguma coisa na rede. A gente tem que ter um cuidado, né, de o que você está falando, de como você está falando. Não tem essa de, eu não tenho certeza se a informação está certa, depois eu vejo. Não, espera, pesquisa, escreve, grava, vai com calma que vai ficar tudo bem. Mas que, no mais, eu acho que é isso. Eu tenho muito carinho por redes sociais, acho que um carinho ainda maior pela educação, e eu acho que, quando dá para juntar as duas coisas, muita coisa boa pode vir aí, desde que com cuidado, cautela, respeito e determinação, um pouco. Muito obrigada, gente. E agora eu passo a palavra para mim mesma para ler as perguntas que chegaram de vocês. Ok. Vou começar pela ordem que chegaram aqui. Uma pergunta para o Randemba e também para todos da mesa. Existe algum curso ou formação para que profissionais da saúde se letrem em falar nas redes sociais e melhorar a comunicação em saúde? O que você acha da gente fazer isso, Vitor? Então, olha, não tem, mas se for do interesse de todos. O que a gente faz com regularidade é oferecer uma oficina que ensina como são as melhores práticas de uso da plataforma. Isso, inclusive, vai acontecer na semana que vem. Se tiver alguma organização interessada, pode me mandar um e-mail, a gente coloca no convite que a gente oferece para parceiros. Então, é basicamente uma oficina falando das boas práticas de uso da plataforma. O que dá para pensar, a gente já fez, inclusive, né, Karen, foi uma oficina específica que mistura um pouco dos dois, ou seja, vamos falar sobre como usar a plataforma, mas também vamos falar como falar sobre determinados assuntos em relação à saúde mental. E aí a gente convidou Vitaleri para compor esse treinamento, né? Então, especificamente não tem, a depender do interesse, pode tanto pensar da gente fazer isso com o Vitaleri, e eventualmente outros parceiros que também têm falado sobre o assunto. Então dá para a gente combinar. E também criadores de conteúdo agora, que fazem parte da rede, né, que vão fazer justamente essa curadoria de assuntos relacionados com prevenção ao suicídio, saúde mental, enfim. Então, especificamente não tem, mas dá para a gente, né, formatar algo que atenda às expectativas. A gente tem 2 cartilhas, uma sobre como falar sobre prevenção do suicídio de maneira segura nas redes sociais e outra como falar sobre saúde mental de maneira segura. Então, esse material está disponível gratuitamente para quem quiser ver. São algumas das melhores práticas do que falar, do que não falar, de como falar, sugestões de temas que podem ser usados. Mas sim, a gente pode pensar em fazer alguma coisa específica aí para a criação de conteúdo de TikTok, porque quanto mais pessoas criando conteúdo de qualidade, melhor. Não adianta reclamar do que você vê e não fazer nada para mudar. Ouvi dizer que tem professores interessados. Deixa eu dar brincadeira. E agora uma pergunta para a Bárbara. Apenas uma curiosidade sobre os dados de uso da internet no Brasil. Percebi que houve uma queda depois de 2020. Você acredita que isso se deu pelo número de mortes na pandemia ou
ou foi pela diminuição do uso pós-lockdown em home office? Falando nisso, existem dados sobre a influência do home office na saúde mental ou nos índices de suicídio, visto o aumento da solidão no ambiente de trabalho e possível aumento das horas trabalhadas? Obrigada. Eu achei que era uma pergunta, eu vi no final que não era. É um comentário, assim, né? Mas, primeiro, falando sobre a diminuição dos números. De fato, existe um movimento já, assim, de... Esse número é para as perguntas no geral. Ah, tá. Existe um movimento, sim, assim, de cada vez mais um uso menos frequente, né, da internet. Então, as pessoas... O low profile, né, como chamam, assim. Então, essa diminuição dos usos de redes sociais, diminuição aí de tecnologias. Então, a gente vê gerações aí que estão resgatando aquelas câmeras analógicas ou câmeras, né, daquelas cybershots. Então, existe um movimento, sim, inclusive das pessoas mais jovens, de resgatarem esses momentos de desconexão. Mas eu acho que isso é um dos fatores. A gente precisa entender mais a fundo, de fato, o que aconteceu. Assim, né? A pandemia ela teve impactos em vários setores, então também houve uma diminuição aí de questões de infraestrutura, também do acesso. Então, muita gente tinha um acesso à tecnologia dentro da escola ou no local de trabalho. Então, quando a gente isola essas pessoas, a gente isola também esse acesso. Então, os números aí podem ter várias justificativas. E o outro comentário que ela falou foi sobre a questão do home office. E, sim, a gente vê um impacto muito grande, porque são vários fatores, né? Então, não é só o home office, mas o processo de isolamento que a gente passou no período da pandemia ocasionou muitas questões, de fato, de saúde mental. Então, as pessoas acabaram utilizando a internet muito para isso também, né? Como uma forma de comunicação, de manter a relação com as outras pessoas, mas é complicado, porque antigamente a gente tinha aquela coisa de sair para trabalhar 8 horas da manhã, volta ali 6 da tarde, 6 da noite, e à noite, final de semana, a gente dedicava para as nossas relações sociais. Hoje em dia, a gente está no trabalho e está na relação social. Ou a gente está de férias e está respondendo e-mail ou alguma coisa. Então, as relações se misturaram, se atravessam. Então, o home office, até compreender, de fato, o que é esse home office, porque, às vezes, é um home office que a pessoa está conectada, mas está na praia. Sabe? Assim, eu conheço muitos nativos digitais que trabalham com o computador numa praia. Então, também tem a noção de que como a pessoa faz uso dessa relação de trabalho, né? E como que isso impacta na saúde mental. Não sei se a Karen também gostaria de falar, porque ela citou também questões de suicídio, né? Eu acho que só complementar dizendo que o suicídio não aumentou durante a pandemia. Então, aquela ideia de que aumentou, não aumentou. Na verdade, ele diminuiu. A gente, né, então, a gente faz parte de um grupo internacional que, desde o início da pandemia, fez essa pesquisa para entender esses números e não teve um aumento. O que nos leva a pensar quais foram os fatores de proteção que aconteceram num período tão complicado que aumentaram e os fatores de risco que diminuíram nesse período. Tá? Então, acho que fica essa pergunta para a gente. Quando a gente olha o histórico de guerras e pandemias no mundo, a gente sabe que não é na pandemia que aumenta, é depois. Que é o que a gente tem visto acontecer agora com esse boom com relação às questões de saúde mental. Mas a pandemia, o isolamento, teve muitas pessoas que a gente viu, assim, depoimentos de que estava se sentindo muito melhor isolado do que ter que ir ter a relação social com o colega de trabalho. Vamos combinar, hashtag tem colegas de trabalho, a gente que nem... Né? Às vezes é melhor ficar em casa, sem comentários. Mas, brincadeiras à parte, isso também aconteceu com estudantes que sofriam bullying na escola e se sentiram muito melhor sem precisar ir para a escola. Então, cabe aí a gente pensar quais são esses fatores a partir desse aprendizado do período pandêmico. Gente, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Mas, para contemplar, eu vou ler as 2 perguntas aqui que chegaram, notificando informações que chegaram ao vivo aqui no meu ponto, que elas serão respondidas via TikTok, inclusive. Então, quem também tiver mais perguntas, manda lá como comentários que a gente vai dando conta do que for possível, claro. A primeira delas foi: se o algoritmo nos põe na bolha, como sair dela para alcançar as pessoas que teriam interesse pelo tema? Ótima pergunta. E a segunda, que eu já estou mirando aqui em quem eu vou chamar para ajudar a responder: até que ponto leituras em tela influenciam ou prejudicam a saúde mental pelo tempo de exposição?
perguntas muito interessantes que, infelizmente, não vamos dar conta, mas fica com gostinho de quero mais. Pode estar no nosso TikTok também. Muito obrigada, gente. Passarei a palavra para a Karen agora, de vez. Tchau, tchau.